cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar que todos estão de pé. Quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro Carta dos Hebreus, capítulo 10. E vamos ler o versículo 19. Hebreus, capítulo 10 e 19. Graças a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. É uma honra servir os irmãos. O pastor podia até continuar pregando. Estava na direção de Deus. E eu acredito, com a graça de Deus, vou apenas dar continuidade àquilo que o Espírito Santo já começou a fazer nessa noite. Amém? Você acredita assim? Então vamos ler o texto. Diz assim, ó: Tendo, pois, irmãos... Dependendo da tradução que você tem em suas mãos, algumas vão dizer ousadia ou intrepidez. A minha diz assim, ó: tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, Portanto, acheguemo-nos ou aproximemo-nos com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Feche a Bíblia, tome o seu assento. Eu quero pregar nessa noite para vocês, falar sobre o seguinte tema: descobrindo o Santo dos Santos. Nós cantamos aqui inúmeras vezes sobre entrar no Santo dos Santos. Quem aqui já ouviu essa expressão? Levante a mão assim. Acho que todo mundo, ou grande parte, já ouviu a expressão entrar no Santo dos Santos, ou já leu na Bíblia. E eu quero nessa noite tratar sobre isso, de acordo com o Novo Testamento, sobre o que isso quer dizer. Não o que isso quer dizer lá para o povo da antiga aliança, o judeu, o hebreu, que tinha lá no tabernáculo um lugar chamado Santo dos Santos. Aliás, esse lugar chamado Santo dos Santos, que era pertencente ao tabernáculo do povo do antigo pacto, ele era apenas uma sombra, que o escritor aos Hebreus vai dizer, das coisas vindouras. Digamos aqui uma amostra bem pequena, em comparação com aquilo que ele representa. Este era o tabernáculo do Antigo Testamento. E quando nós lemos esse texto aqui, é preciso destacar algumas coisas, para você entender onde eu quero chegar. A leitura que fizemos começa da seguinte maneira: tendo, pois, o que isso quer dizer? Se você ler a carta aos Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 10 e versículo 18, você vai encontrar toda a parte dogmática dessa carta. Toda a questão doutrinária está antes do versículo 19 do capítulo 10. Exatamente aqui, onde eu li, começa a parte prática de toda aquela questão doutrinária, que o escritor vem falando e demonstrando, com a intenção de mostrar aos hebreus, aos cristãos hebreus daquela época, que Cristo, e quando eu digo Cristo, é a pessoa de Cristo, era superior, e é superior, a todos os profetas da antiga lei, aos anjos. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. O sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios dos animais. Tudo isso ele mostra antes daqui. Chegando aqui, ele entra na parte prática. Quando ele quer entrar na parte prática, ele já chega dizendo: agora, irmãos, tenham confiança. Já falei tudo que tinha para falar para vocês com respeito à doutrina, aos dogmas. Eu já falei tudo. Agora, tenham confiança, intrepidez,
ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nós vamos observar, e eu vou deixar isso bem em destaque, que a palavra-chave dos 4 versículos que nós lemos aqui é aproximemo-nos ou cheguemo-nos. Essa aqui é a palavra-chave. Tudo o resto desses versículos está subordinado a esta palavra: aproximem-se, acheguem-se para o Santo dos Santos. Com referência a este lugar, lá no Antigo Testamento, nós sabemos bem o que ele era. Você tem uma ideia aqui, todo mundo aqui sabe, mas rapidamente, o tabernáculo tinha quantas partes? Cadê os crentes bons de Bíblia? Quantas partes tinha o tabernáculo? 3? 2? 3 partes. 3 partes. Átrio, o pátio, um lugar aberto, o santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Olha a didática de Deus, para mostrar a separação de Deus com o homem por causa do pecado, como eles estavam distantes. Quem estava dentro do lugar santo não enxergava o que estava dentro do lugar santíssimo, por causa do quê? Por causa do véu. Quem estava no pátio mal enxergava o lugar santo. Quem estava fora do pátio, e isso é todo o povo, que só entrava ali sacerdotes, essa era a ordem levítica, só quem fazia e prestava o culto eram os sacerdotes, mas fora do tabernáculo, além dos limites do pátio, ficava todo o povo. E esse lugar ele era completamente cercado, e não é uma cerca como a gente vê por aí, ou uma tela, era um tecido, onde quem olhava de fora para dentro não enxergava nada. Um tecido que cobria toda a visão, e ninguém enxergava o que acontecia lá dentro. Era até uma maneira didática de Deus de falar para o povo, da distância que estavam, por causa do pecado. E quando a Bíblia fala o Santo dos Santos, lá no Antigo Testamento, que é o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, era mais difícil ainda acessar. Se já era impossível para o povo comum acessar o pátio, imagina o Santo dos Santos, que nós conhecemos toda a liturgia, que se entrava apenas uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote que entrava, e que não entrava-se de qualquer jeito, fazia-se um sacrifício pelos seus pecados, aspergia-se o sangue, ele tinha que lavar as suas mãos na pia de bronze, para então finalmente, depois de todo o ritual do sacrifício, entrar dentro do Santo dos Santos, mostrando para mim e para você quanto impedimento existia. Era muito restrito, era absolutamente assim, não era normal, não era corriqueiro, não era comum, era algo extraordinário entrar no Santo dos Santos. Mas, de acordo com a perspectiva do Novo Testamento, este lugar, Santo dos Santos, está aberto para mim e para você. E ele diz para mim e para você quem que abriu este lugar. É pelo sangue de Jesus que eu e você temos acesso agora. Se naquela época era sangue de animais, hoje é o sangue de Jesus. Quando ele vai falar isso, ele diz o seguinte: olha, agora, igreja de Jesus, eu e você, tá? Eu, você, e eu digo você mesmo, e talvez pense assim, mas logo eu, como diz o hino aí que eu gosto bastante, logo eu, um pobre pecador, você mesmo. Jesus diz para você nessa noite, você pode entrar, mesmo sendo um pecador. Quando ele diz isso, ele diz, olha, esse lugar agora está aberto, e esse caminho é um pouquinho diferente do caminho antigo. Se o caminho antigo envolvia muitos rituais e cerimônias, esse caminho agora ele é novo. É um novo caminho. É novo porque Jesus tinha morrido há pouco tempo na cruz. É literalmente novo mesmo. Esse caminho, além de novo, ele é vivo. E ele é vivo porque ele é eficaz. Ele é eficiente. É diferente do caminho do antigo pacto, que o próprio escritor aos Hebreus vai dizer, olha, que todo ano tinha que se fazer de novo, porque os sacrifícios de animais já tinham se mostrado ineficazes para expiar o pecado da humanidade. Mas o de Cristo é eficaz. Então é um novo, é um vivo caminho. E quando você entrar pelo pátio, entrar pelo santo, o lugar santo, não se assuste,
que de cara você já vai enxergar o lugar santíssimo, porque o véu que existia ali também não existe mais. Nós conhecemos o véu lá do Evangelho de Mateus, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que quem rasgou aquele véu não foi homens, mas foi o próprio Deus. E o escritor Hebreus aqui vai dizer que o véu era a carne de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário e assume toda a culpa da humanidade, todo o pecado da humanidade, e ali foi rasgado literalmente na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, aquele véu que separava o homem de Deus foi rasgado também. Aquela separação que existia desde a queda do homem, ali se desfez totalmente, enquanto Cristo era rasgado na cruz do Calvário. Este véu que existia agora não existe mais. Esse caminho que antes era altamente restrito para pouquíssimas pessoas, e o lugar mais especial de todos, o lugar santo dos santos, a uma única pessoa, agora está completamente aberto. E tem mais um detalhe: se alguém olhar para você atravessando esse caminho dizendo, mas espera lá, aquele lá eu conheço a vida dele, aquele lá eu sei o que fez no passado, aquele lá eu conheço todos os pecados, eu sei o que ele fez no verão passado, como tem uns filmes por aí, eu conheço a vida dele. Vai se deparar com alguém, esse alguém é o que o texto diz, o grande sacerdote. Porque quando você faz esse caminho para chegar no Santo dos Santos, você nunca faz sozinho, você faz sempre com o próprio Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é a garantia, porque se alguém apontar alguma coisa, Ele pode dizer, ei, espera lá um pouquinho, porque eu estou aqui, e eu sou a garantia dEle. Então quando você entra e você vai por esse caminho, pelo novo e vivo caminho, o véu não está lá, não está mais lá, porque Jesus morreu na cruz no seu lugar, e além de tudo isso, você não faz o percurso sozinho, porque Cristo, Ele faz com você. Eu podia ter dado glória a Deus nisso aqui, mas acredito que mais lá na frente você vai dar mais um glória a Deus e mais forte ainda. Quando você vai chegar naquele lugar, finalmente, você vai chegar no Santo dos Santos. E aí eu volto para o texto aqui e te pergunto, porque essa é a primeira aparência que a gente tem. Se antes era muito difícil, tinha sacrifício para ser feito, purificação para ser cumprido, o sacerdote tinha que seguir ao pé da letra que estava escrito na lei levítica. Agora a entrada fica indiscriminada. Qualquer um pode entrar no Santo dos Santos. Basta querer entrar e pronto, acabou. Entramos no Santo dos Santos. Também não. Só que vai haver uma diferença aqui. Porque os versículos seguintes vão nos mostrar que se antes todos os requisitos eram exteriores, os requisitos agora são interiores. Para resumir isso, eu poderia citar aqui a história da mulher adúltera de João. Você lembra da história da mulher adúltera do Evangelho de João? Ela era digna daquela condenação pelo seu pecado. Os homens estavam com pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la. Mas aí aparece Jesus. Aliás, esse aqui é um belo resumo do Evangelho. Porque a condenação que ela tinha, ela era merecedora, assim como eu e você. Quando pecamos, somos dignos da condenação. E se fôssemos de fato condenados, ninguém poderia dizer que aquilo era uma injustiça, porque todos éramos merecedores. Mas aí para mim e para você aparece alguém chamado Jesus, e diz para mim e para você, epa, eu te dou uma nova chance, eu te dou uma nova oportunidade. E está tudo resolvido aqui? Ainda não. Como é que Jesus finaliza com aquela mulher? Jesus, olhando para a mulher, diz, vai, e o quê? Não peques mais, para quê? Não te aconteça coisa pior. Você já parou para pensar nisso? Parou para refletir sobre isso? Que o Evangelho, irmão, não é uma coisa bonita apenas. Não é só isso. O Evangelho, ele confronta o meu e o teu pecado e diz para mim e para você, você precisa mudar de vida. O que você tinha para receber de condenação, eu tiro tudo. Eu assumo no teu lugar.
mas vai e não peques mais. Quando eu ouço isso, cabe muito bem com a palavra que eu li, porque agora os requisitos são internos. E ele começa dizendo, olha, tendo um coração sincero, purificado. Porque você, quando vai entrar na presença de Deus, escute bem isso, quando você vai entrar nesse lugar, a presença de Deus, você não está entrando em qualquer lugar. Deus, Ele nos conhece por inteiro, por completo, e Ele lê o nosso coração. Ele sabe que está lá no fundo. A palavra coração no grego aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ela quer dizer o homem escondido, o homem oculto, o homem interior, de onde saem as emoções, de onde sai a vontade, de onde você sente tristeza, onde você pula de alegria. O homem interior, Deus conhece, ninguém pode enganá-lo. Quando você vai entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, você precisa ter um coração sincero. Não pode ser um coração dividido, metade no Santo dos Santos e metade lá fora. Aliás, nem se entra lá se tiver com o coração dividido. Você não pode ficar titubeando em dois pensamentos. Será que eu sirvo a Deus agora? Será que eu não sirvo agora? O que eu vou fazer? Será que eu entro de cabeça? Será que eu fico meio assim, guardo alguma coisa? Não dá para entrar nesse lugar dividido. Nem tampouco pode ser morno. Aliás, a Bíblia tem uma palavra muito dura para aqueles que são mornos. Você precisa sim e verdadeiramente querer entrar neste lugar, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Você pode, eu posso enganar aqueles que nos veem. Aliás, nem por todo o tempo, mas por um bom tempo até alguns conseguem enganar. Mas por todo o tempo ninguém consegue, quem dirá o Senhor, quem dirá Deus que nos enxerga completamente quem nós somos. Além disso, olha o que diz o texto, está no versículo de número 22, ele diz assim, olha, com absoluta certeza de fé. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Veja que quando ele vai escrever aos Hebreus aqui, irmão, ele tem um trabalho muito árduo de convencimento. E até no capítulo 5 ele vai dizer o seguinte, olha, pelo tempo de fé que vocês têm na igreja, vocês já deveriam ser mestres. E agora eu tenho que vir até vocês e dar a vocês o leite. E já era para você estar comendo uma comida sólida. Está lá, Hebreus capítulo de número 5, leia na sua casa. Aquela gente, aquele povo devia já ser mestre na palavra de Deus. E quando você não conhece com profundidade a palavra de Deus, a revelação de Deus para você, que é a Bíblia, quando você não conhece, você não tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você não tem essa confiança. Sabe aquela igreja toda problemática de Corinto? Que quando a gente lê, principalmente a primeira carta, e lê todos aqueles problemas, e problema de divisão, problema de inveja, problemas assim, canais, cheios de problema aquela igreja. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer para eles o que está faltando para eles. Paulo vai dizer o seguinte, ei vocês, capítulo 15, verso de número 1, lembrai-vos do evangelho que eu vos anunciei. Você, para entrar nesse lugar e ter ousadia e conhecer realmente Deus melhor, você precisa ter absoluta certeza, realmente uma convicção firme, e não é fundamentada em qualquer lugar ou em qualquer coisa, mas solidificada na palavra de Deus. Porque quando você finca suas estruturas na palavra de Deus, você adquire confiança, você adquire ousadia. Não é possível, irmão, crescer no conhecimento de Deus sem a Bíblia. Aliás, tem uma velha frase de um grande homem de Deus, George Miller, que quando perguntaram para ele qual era a razão de ele ter tanta fé, ele respondeu, é porque eu já li a minha velha Bíblia pelo menos 200 vezes, e 100 delas foi com os meus joelhos dobrados. Se você quiser entrar no lugar santíssimo, irmão, no santo dos santos, na presença de Deus, você precisa passar pela palavra de Deus.
A sua fé não pode ser uma fé fraquejante, uma fé fundamentada em qualquer coisa, que vem um vento, que alguém fala alguma coisa, que alguém joga uma seta, e você logo já está querendo sair do caminho, sair da direção que Deus lhe deu. Não, escute bem, você não pode ficar na igreja, ficar com Cristo por aquilo que você sente. Não é isso, isso não é fé. Você fica com Jesus, você fica com Deus, porque você crê na palavra dele, sentindo ou não sentindo, é ele, através da sua palavra, que você fica firme. E aí você entra no Santo dos Santos. Além disso, preste bem atenção, ele vai falar de duas coisas que na verdade são, o que eu falei aqui, é a parte humana. Coração sincero. Além do coração sincero, essa convicção absoluta, essa fé firme, bem fundamentada. Ele fala da lavagem, da consciência, da purificação, que está no versículo 22, põe ali para nós, Lincoln. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O escritor está falando da justificação, da regeneração, que não é obra minha, não é obra sua, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Você precisa passar por isso. Você não entra lá se você não for justificado. Escute bem isso, porque quando Cristo morreu no seu lugar, lá naquela cruz, lá no monte Gólgota, por mais paradoxo que pareça ser, ele tornou a mim e a você homens e mulheres perfeitos. Mas como se eu ainda peco? Porque isso é a justiça de Cristo. Deus olha para mim e para você, não olha para os nossos, nesse sentido, quando estamos justificados, Ele olha para Cristo, porque Ele não apenas nos perdoa na cruz do Calvário, é como se nós tivéssemos uma conta em débito com Deus tão grande, que era impagável, que além de Ele pagar e quitar essa conta, Ele vai lá e coloca um crédito infinito na nossa conta. É isso que acontece quando somos justificados. Quando nascemos de novo, quando o nosso coração, esse coração aqui, sabe que coisa interessante que é o coração? Porque dele flui as veias que vai para todo o resto do corpo. Assim como um coração cheio do pecado contamina todas as áreas da nossa vida, casamento, vida financeira e por aí vai, um coração nascido de novo também vai para todas as áreas da nossa vida, influencia tudo, no casamento, na vida financeira, na vida familiar, na sociedade, no trabalho, tudo muda quando você nasce de novo, porque passa a morar dentro de mim e você, o Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que nós vamos entrar no lugar santíssimo. Mas que não fique, irmãos, e eu quero deixar isso bem claro, para que não fique nenhuma dúvida, eu deixei para o final, porque é a melhor parte. Porque agora, sabendo disso, de tudo isso, lembra da palavra-chave? Cheguemo-nos, aproximemo-nos. Ele exorta. E exortar aqui no sentido, não é no sentido que a gente conhece popularmente, que às vezes dá um puxão de orelha, brigar com alguém e falar mais duro. É no sentido de encorajar, de animar. Ele estava ali animando aquela igreja. Agora que vocês sabem de tudo isso, se acheguem, se aproximem, vamos entrar no Santo dos Santos. E olha que coisa maravilhosa, irmão, porque o mesmo livro indica que o Santo dos Santos, na verdade, é um correlativo do céu. Se a gente lê Hebreus capítulo 9, 24, está escrito assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A ideia, irmão, é de que o Santo dos Santos é um correlativo do céu, é um símbolo do céu. É mais ou menos o que Jesus falou quando quis dizer a respeito do reino dele na terra, quando em Lucas 17, 21, ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu,
não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Porque o céu, meu amado e minha amada, escute isso, não é apenas um lugar, mas é uma esfera da graça divina. Paulo vai na mesma linha quando ele vai escrever aos Efésios, e olha, ele quer dizer aos Efésios capítulo 1 e 3, depois capítulo 2, 5 e 6, de acordo com Paulo, nós somos abençoados nas regiões celestiais. De acordo com Paulo, nós podemos sentar em lugares celestiais. Efésios 1 e 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2, 5 e 6, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Paulo está falando para pessoas que, vamos dizer assim, já passaram dessa para outra? Não. Porque para o Evangelho, irmão, o céu e a vida eterna não começa depois da morte. E louvado seja Deus por essa revelação. O céu e a vida eterna não começa quando a gente desce a sepultura, mas começa quando nós entramos nesse novo e vivo caminho. Mas começa quando entregamos a nossa vida nos braços de Jesus e dizemos: Senhor, seja feita agora a tua vontade e não mais a minha. Mas começa quando você, arrependido dos seus pecados, dobra os seus joelhos diante de Deus e entrega a sua vida para Jesus e reconhece que sem Ele você não pode mais viver, que Ele é o teu Salvador e é o único Salvador na tua vida. Quando você faz isso, deixa eu lhe dizer, você entra nessa esfera divina, nesse céu que já pode começar na terra, enquanto você ora, enquanto você busca a Deus, porque oração e fé, irmão, não existe barreira, não existe espaço físico que possa limitá-los, não existe nada disso. O que existe quando você busca a presença dEle, quando você ativa a sua fé, apenas o que existe é você e Deus, nesse lugar de graça espiritual que o mundo não consegue entender. A epístola aos Hebreus também fala, Hebreus 4,16. Olha, irmão, o mesmo termo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você prestou atenção? Cheguemos com confiança ao trono da graça. Mas aonde está esse trono, afinal de contas? Esse trono está onde o suplicante está, aonde está você orando e buscando a sua face, a face de Deus, ali estará o trono de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos para tudo isso, para esse clamor do escritor aos Hebreus, cheguemos-nos, se aproximemos-nos, parece até algo diferente do que aquilo que a gente aprende no Antigo Testamento, e até o pastor citou aqui nessa noite, quando ele diz assim, quando os homens do Antigo Testamento diziam assim, com medo de ver a glória de Deus, quando via algum anjo, ficava com medo, o que eles diziam? Que eu não morra. Eles tinham medo, eles se afastavam, eles iam para longe, porque tinham medo da morte. O Santo dos Santos no Antigo Testamento afastava as pessoas. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto, Jesus diz: se aproxima. Porque se antes era se afastem para não morrer, agora é se aproximem para poder viver. Se aproximem para viver. Cheguem mais para que vocês possam viver. O Santo dos Santos não é um lugar futuro, irmão. Não é um lugar distante, não. É um lugar onde você fica na companhia de Deus.
É um lugar onde você fica a sós com a Trindade, com o teu Criador. Este é o lugar que os cristãos chamam de Santo dos Santos. Não é um lugar físico, pode ser aqui, pode ser na sua casa, como o pastor Eliezer falou aqui no último culto, pode ser na sua moto, em cima da moto. Ali você pode entrar nesse lugar de intimidade com Deus. E você pode estar até em um lugar e estar rodeado dos mais variados tipos de tempestade, te açoitando de todos os lados. As pessoas podem estar brigando em sua volta. Até mesmo dentro da sua casa hoje, nessa noite, você pode estar em guerra lá dentro da tua casa. Você pode estar no teu trabalho passando por tribulações, mas se você entender isso aqui, tudo em sua fora ao seu redor pode parecer que está um inferno, mas você estará no céu, porque você estará na companhia de Deus, você estará na companhia do Eterno, no Santo dos Santos. Quando nós olhamos para isso, essa afirmação, cheguemo-nos, ela é um clamor urgente, que a gente precisa entrar imediatamente nesse relacionamento íntimo com Deus, nesse estado de retidão e santidade interior, que não era uma norma do antigo concerto, mas que agora está disponível livremente para todos os adoradores. Todos os adoradores. Sabe, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, para você ter uma ideia disso, de que não é balela que eu estou falando, irmão. Quando ele vai falar da superioridade do ministério do Espírito Santo, quando ele fala de Moisés, quando Moisés desce do monte, em que ele fica lá com Deus, sabe, literalmente face a face com Deus. Uma coisa tão misteriosa que a Bíblia diz face a face com Deus, mas ele nunca viu o rosto de Deus, porque a Bíblia não se contradiz. É como você está ali tão perto de Deus, que você consegue senti-lo, Ele te envolve, você está na presença de Deus, mas a única coisa que falta é somente ver o rosto dEle. Talvez por isso, ele vai orar depois: Senhor, me mostra a tua face, porque essa é a única coisa que falta. Eu só quero ver o teu rosto. Mas Deus diz para ele: você não pode ver, Moisés, senão você vai morrer. Quando ele ali diante de Deus, face a face desce, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava de tal maneira que as pessoas não suportavam, não conseguiam olhar para Moisés sem que tivesse que baixar a cabeça ou fechar os olhos. Era como se olhasse para o próprio sol, a ponto de terem que colocar sobre o rosto de Moisés um véu, porque ninguém conseguia olhar para ele. Aí vem Paulo, não com uma coisa que ele tirou da cabeça dele, mas com uma coisa que ele diz, um evangelho que recebeu do próprio Cristo. Vem ele e diz: olha, nós temos sobre nós uma glória superior a esta, uma luz que brilha mais do que esta, uma experiência superior a esta, algo que Abraão não teve, que Moisés não teve, e ele mesmo orando face a face com Deus jamais usufruiu. Eu e você temos algo que nem Davi, nenhum dos profetas puderam fazer: entrar no Santo dos Santos. Eu e você, como igreja amada, lavada, podemos entrar neste lugar com ousadia, meu irmão, com confiança diante de Deus, porque nós somos a igreja dele. Sabe o que é um grande desperdício? Sabe o que é uma coisa assim triste de se ver? É ver um crente triste, cabisbaixo, derrotado, achando que Deus não dá valor para ele, com esse tipo de pensamento, porque não entendeu pela palavra de Deus que a maior de todas as portas está aberto para ele ou para ela, que o melhor dos caminhos foi aberto e não há nada que impeça, porque até mesmo o maior dos problemas, chamado pecado, Deus diz para mim e para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa noite comigo em nome de Jesus. Aleluia, que desperdício. Aleluia, que desperdício. É um crente salvo não conhecer essa verdade.
é lutar com as armas erradas, é bater cabeça de um lado para o outro, é entrar nas portas erradas, é bater nas portas que não vão dar lugar nenhum, sendo que a maior das portas está aberta para mim e para você. É pegar caminhos e tomar decisões equivocadas, agindo com o coração do homem e não com um novo coração que nasce em Cristo Jesus, sabendo que existe um caminho que te leva direto a Deus. Se você tem dúvidas, se você não sabe o que fazer, o Santo dos Santos é o lugar que você vai tirar essa dúvida. Se você tem problemas para resolver, milagres que você precisa ver acontecer na sua vida, você vai encontrar isso no Santo dos Santos. Se você quer enxergar o teu filho ou a tua família salva em Cristo Jesus, você vai encontrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, e lá Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Feche seus olhos agora onde você está. E em nome de Jesus, não deixe essa palavra para colocar em prática quando você chegar na sua casa. Coloque agora. Esse lugar aqui não é mais o templo Adonai. Esse lugar aqui não é mais a sede do ministério Adonai. Esse lugar aqui é o Santo dos Santos. Você não está diante de mim, você está diante do Deus Todo-Poderoso que te criou. Você não está em qualquer lugar, você está na presença do Eterno, na companhia do Eterno, na presença do Eterno. Comece a orar agora. Coloque em prática agora. Agora, nesse momento, você não tem outra coisa para fazer, mas apenas estar na posição de suplicante diante do trono da graça. Ore mais um pouquinho. Ore mais um pouquinho. A nossa irmã testemunhou aqui. Ela entrou no Santo dos Santos, ela teve um milagre. Entre nessa noite no Santo dos Santos e daqui a algumas semanas, meses, eu não sei, eu não sou Deus para dizer. Você vem aqui para contar o teu testemunho. Mas vai além disso, vá com a intenção de que você quer morar aí. A última coisa que eu vou dizer, se aproximem. Se aproximem. Mas não como alguém que chega e fica meio de longe, com aquela esperança, se ele me chamar para entrar, eu entro. Ou como alguém assim que vai na casa de um amigo perto do almoço e só fica esperando pelo convite, fica aqui para almoçar. Não, não faz isso. Não é isso que eu quero dizer para você. Quero dizer para você que você pode com confiança entrar. Não é se aproximar e ficar ao longe, não. Nada de ficar ao longe. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu disse que é um grande desperdício você não entrar no Santo dos Santos conhecendo essa verdade, é um outro grande desperdício você viver ao longe, sabe? Quase lá, mas à distância. Sabe, pastor, na igreja, mas à distância ainda. Vindo aos cultos, mas à distância. Talvez nem participando da ceia, ou talvez participando da ceia, mas à distância. Eu vou ficar aqui ao longe, sem me comprometer muito, sem entrar na intimidade. Que grande desperdício. Não espere convite para almoçar, porque a porta está aberta. Entre, ceie com Ele, se banqueteie, porque tem banquete espiritual para a sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Entre, porque o que Ele tem não é pouca coisa. Entre, porque o que Ele tem não é uma vida espiritual miserável, não. É uma vida abundante em Cristo Jesus. Entre, porque nessa profundidade, no mar do Espírito Santo, o que Ele tem são coisas inefáveis, são coisas que o mundo não pode dar, que o mundo não oferece, mas só tem aqueles que entram no Santo dos Santos e conhecem a Jesus mais de perto. Aleluia. De olhos fechados, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. E eu quero em nome de Jesus finalizar essa pregação, Senhor, pedindo ao Senhor que ninguém que está neste lugar, Senhor, mas ninguém mesmo, Senhor, saia deste lugar sem entender essa verdade, Pai.
mas que nasça e que cresça, Senhor, em nossos corações, um desejo mais forte e mais latente, Senhor, de buscar intimidade contigo. Senhor, eu não quero ficar ao longe, eu quero ficar dentro da tua presença. Eu quero estar, Senhor, no Santo dos Santos. Pai, que possamos aprender com a tua palavra, Senhor. Que possamos entender e colocar em prática, Senhor, esta verdade bíblica, Senhor, e tão verdadeira, Senhor, que nós podemos com ousadia e com confiança, Senhor, entrar por esse caminho, pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo, Senhor, e colocar em prática, Senhor, uma vida de oração, uma vida de intimidade contigo, Pai. É a minha oração e o meu desejo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus.